Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Malboro. E hoje, pessoal, a gente vai dar uma olhada num debate, num corte do debate no Inteligência LTDA, onde foi o pessoal woke versus anti-woke, etc. Eu, pessoalmente, fiquei bem decepcionado com o debate. Existe um livro todo pautado e todo estabelecido, que aqui é o Anti-Woke, nosso querido Jonas Bressan, que nós participamos para fazê-lo, aonde esse livro tem uma dedicatória logo no começo a todo o pessoal da Liga Nerdola e por toda a contribuição de participação deles em cima desse trabalho, de, digamos assim, de expor e de ter uma posição em relação às coisas que estão acontecendo. Mas esse livro, ele não foi... Os argumentos, as elaborações que foram apresentadas nesse livro não foram utilizadas, infelizmente. Não sei se porque eles discordaram do livro, porque o ponto que eles apresentam em relação ao livro é completamente diferente, basicamente. O debate parece que se estabeleceu muito em cima de uma perspectiva de lacração. Interessante porque em um certo vídeo aqui que eu vou lançar em algum momento para vocês do Ei Nerd, eu falo a respeito disso. A cultura woke não é sobre lacração, não é sobre esquerda especificamente, é sobre um determinado tipo de identitarismo, um determinado tipo de envolvimento com a política, uma determinada forma de fazer políticas públicas e privadas, uma certa agenda que de fato tem seus problemas e que estabelece, por exemplo, a censura, e só vai crescer mais e mais essa censura, esse poder do legislativo e afins. É a respeito disso que se trata a questão da cultura woke, da questão woke, né? E em algum momento, em algum vídeo, se vocês quiserem, eu posso traçar um vídeo aqui explicando exatamente o que são essas coisas, mas existe um livro todo produzido para isso. Mas sem mais delongas, já foi 2 minutos aqui de apresentação, vamos ao react. Tem aqui escrito treta: o Capitão América é um reflexo da sociedade atual? Já dou um spoiler que não, é impossível qualquer personagem ser reflexo de qualquer cultura ou sociedade, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Minha pergunta é o seguinte... Eita, tá em 2x, eita! A suspensão de descrença é um conceito super importante principalmente para a audiência conseguir consumir aquele produto, para ter imersão e aceitar as mentiras daquele produto. Só que existem estruturas que são estabelecidas em um determinado produto audiovisual, literal, whatever, de literatura, que às vezes quebra a suspensão de descrença. Nós vivemos, já foi dito aqui, inclusive pelo Miguel Loquia, em um mundo polarizado. Perfeito. Principalmente porque a direita começou a se posicionar. A ideologia, estando inserida em uma obra, não quebra a suspensão de descrença? Eu acho que é uma boa pergunta aí. Eu só vou complementar essa pergunta o seguinte, né? Para o pessoal que não sabe o que é essa... o Loquia pode explicar também, ou senão eu explico o termo que ele usou. Porque muita gente não sabe o que é. Então Boa. É quando você cria, apesar de o filme ser uma ficção, as pessoas voarem ou as pessoas terem poderes, você cria um conjunto de regras mesmo nesses universos que são fictícios, onde quando você quebra essa regra que foi criada anteriormente, o público fica, pô, mas peraí, eu não sabia que esse cara flutuava ou ele tinha esse poder. Não foi falado antes. Então, o famoso caso do Frodo usando um smartphone em Senhor dos Anéis, né? Que você tem muitos elementos fantásticos. Você tem elementos fantásticos em Senhor dos Anéis. Nem por isso você tem que aceitar que o Frodo tirou um smartphone do bolso e começou Exato. Que não faz sentido com o mundo que criaram, né? Exatamente. Não faz sentido. Já não tem nada a ver minha mãe reclamar quando eu tava assistindo Vingadores, que ela falou quando jogam, sei lá o que acontece com o Hulk, ele sai rasgando o asfalto e ela fala, pronto, agora o cara lá sai rasgando o asfalto, não tem... Eu falei, mãe, você viu os caras de outro planeta voar, os caras fazer o que... Agora o... Tá, essa apresentação aqui do Vilela, vamos lá. Deixando claro uma coisa aqui. Esse debate, ele seguiu bastante para uma certa questão estética, uma certa questão de bilheteria, que não é exatamente a questão woke. Um filme pode ser woke e ter bilheteria boa. E não quer dizer que foi forçação de barra ou qualquer coisa do tipo. Aqui a gente vê uma diferenciação muito grande entre perspectivas literárias. Então, para vocês que estão ouvindo, muito provavelmente vocês não estão imersos
vocês não conhecem essas teorias literárias. Mas provavelmente vocês conhecem o homem que escreveu o livro de Nárnia, certo? C.S. Lewis. O C.S. Lewis, que foi convertido e foi um cara que era amigo do Tolkien, por exemplo, eles tinham uma perspectiva, inclusive o Tolkien, apesar do Tolkien e o C.S. Lewis terem teorias a respeito da questão literária, da produção literária diferentes, eles tinham uma certa similaridade. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis, ele tenta tratar de questões que tangem a alma do sujeito, que tangem a moralidade, não no sentido de, tipo, não pode dar a bunda, não é especificamente isso. É a moralidade no âmbito do estudo da igreja em relação à questão da moralidade. Essa era a perspectiva do Tolkien. Era uma questão de analogia, era uma questão do intelecto, onde você, através da perspectiva que o autor estava passando você no movimento de analogia, tentando trazer ali concepções cristãs, concepções católicas do bem, do mal, do pecado, da tentação e assim sucessivamente. Então é um movimento de analogia, principalmente um movimento de analogia tendendo ao campo de observação metafísico, que vai tangenciar e tenta ser perene ao longo das décadas. O Senhor dos Anéis, ele tenta abarcar esse assunto. Já o C.S. Lewis, ele acreditava na questão da imersão. Então, se eu produzo você poder ter a possibilidade da imersão, se eu te proporciono a imersão, de você poder entrar nesse mundo e você poder se colocar como um desses personagens, você poder se inteirar daquele mundo e participar dele. E, simultaneamente depois disso, existe uma posição, não desse rapaz que tá aqui na tela, esse cara aqui ele é meio abobado, ele fala de negócio de bilheteria, fica falando de negócio de que a indústria quer ganhar dinheiro, etc. É um ponto completamente sem sentido, dado o debate. Apesar que o debate seguiu muito por causa disso, porque o pessoal nerdola também puxou essa questão de bilheteria, não sei muito bem o que isso quer dizer. Mas os outros dois rapazes que estavam do lado contra o pessoal da Liga Nerdola, um deles claramente é uma pessoa que usa do Foucault, por exemplo, é uma pessoa que já teve acesso a algumas críticas literárias, e o outro rapaz também parece que deu alguns artigos aqui a colar. Mas assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a questão woke, e quem é anti-woke, falar que o woke existe, etc. Primeiro, que o woke existe. Segundo, que não é uma questão de teoria da conspiração. E terceiro, é que essa questão nem deve ser debatida. Não que não há debate, espaços para debate em relação a isso. Mas debatida se isso é uma questão política ou não. Isso é um fato. Somente a esquerda brasileira, no mundo inteiro, por um certo analfabetismo no campo do assunto e no campo da geopolítica, no campo da discussão mundial, né, na atualização com as esquerdas fora do Brasil, que tenta sustentar esse ponto. É impossível você ser uma pessoa de esquerda, dizer que Hollywood proporciona, as séries americanas, os filmes americanos antigamente, proporcionavam uma certa forma de apresentar a questão do machismo, propagar o machismo, o racismo, etc. E, simultaneamente, dizer que essa mesma indústria é a que está buscando apenas dinheiro, que no caso é Hollywood. Então é impossível, você não pode acreditar em uma determinada teoria social que tende à esquerda, que tende à teoria de classe, que tende à divisão social, que tende à perspectiva do poder, e acreditar que não há poder no meio da indústria. Que não há condução de propaganda dentro da indústria, que eles acreditam que existe. Só que quando é para filmes que tem inclusão, eles acreditam que a indústria simplesmente quer se aproveitar de uma certa inclusão que a população quer, ou uma coisa que é antagonista, a narração que eles fazem do povo americano. Se você bota o povo americano como imperialista, não tem como eles quererem essa questão dessa diversidade, etc. Então isso é inegável. A esquerda americana, por exemplo, o Zizek. O Zizek é um grande representante da esquerda americana, e ele é contra a cultura woke, ele fala da cultura woke. Desde 93, existem obras da própria esquerda falando a respeito dessa questão da cultura woke, e os danos delas, como elas se incorporam, de que era um envolvimento ali de um certo tipo de esquerda com os bilionários americanos, com bilionários europeus, os burgueses nessa questão da arte, usando o dinheiro deles e levando alguns pensadores que se divirtuaram ali, que nós compreendemos como pós-modernidade, e a fim está aqui nesse livro do Anti-Woke, tudo isso muito bem descrito. Então, assim, impossível qualquer pessoa de esquerda negar isso. Obviamente que é possível para aquele pessoal de esquerda brasileira, que são extremamente limitados, que são extremamente enviesados em
pequenas afirmações que eles viram há 10, 20 anos atrás. E que não houve nenhum tipo de atualização. E como eu anteriormente havia narrado, existe essa questão da imersão, que é uma perspectiva do Lewis, e tende a ser uma perspectiva mais conservadora, e assim sucessivamente, que a cultura woke também tenta usar, tá? E essa é a grande crítica da esquerda americana, porque a esquerda americana e a esquerda europeia vai tratar de um antagonismo à questão da imersão, porque isso retira você da guerra de classes. Então, os filmes têm que trazer as questões políticas. O que a cultura woke tenta fazer é tentar proporcionar, nessas coisas de desenho, de herói, e esses filmes, é levar a imersão para o mundo da teoria de classe. Então, é uma tentativa de juntar as duas perspectivas anteriores. E somente esse pessoal aí, eles não sabem muito bem o que eles defendem, o pessoal que estava ali defendendo a perspectiva woke, o que não existe woke, o que é lavagem cerebral, ou o que é teoria da conspiração, etc. Somente a esquerda brasileira pode fazer isso. Até mesmo o cara lá do canal do Quadrinhos nas Sarjetas, antigamente ele dizia que não existe woke, e hoje ele fala que existe, qual é esse movimento, que ele sabe, ele estuda um tanto mais, que existe essa movimentação woke. Então, assim, negar isso, dizer que é teoria da conspiração, ou falar que é alienação, ou que não é política, e que é somente uma busca por capital, cara, é uma negação da própria afirmação sobre Hollywood que grande parte deles fazem. É um tanto, sei lá, é depressivo pra mim ver esse tipo esse debate sendo elaborado assim, principalmente por pessoas de esquerda. Mas vamos continuar aqui. Rasgar o asfalto que tá te incomodando? Pera lá. Faz sujeira, né? Faz sujeira, eu entendo tua mãe. Exatamente. Realmente dá uma aflição ali. Você pensa, imagina o trabalho pra consertar isso depois. Então, mas vamos lá pra resposta, então. Qual é a pergunta mesmo? Vamos lá, repete a síntese da pergunta, heróis. É porque o assunto foi embora, foi explicada a questão da suspensão de descrença. Estamos vivendo em uma era polarizada, uma era onde nós temos principalmente as pessoas conservadoras, as pessoas de direita que se posicionaram, e dentro de uma obra, seja ela qualquer, essa questão do exagero, da politicagem, não quebraria a suspensão de descrença? Ele falou, quando entra ideologia no meio, se isso quebra, você sai daquele clima que você tá no cinema ou assistindo na sua casa e fala, saí do universo que eu tava. Vamos lá. É muito interessante puxar essa questão da suspensão de descrença, não tinha nem pensado nisso, eu vou tentar ser sucinto aqui. Mas eu acho muito importante isso mesmo, porque, por exemplo, uma pessoa pode ver muita representatividade em um filme e achar que aquilo não condiz com a realidade, aí chama aquilo de lacração. Mas, no entanto, essa mesma pessoa vai assistir Velocipastor, por exemplo, que é um pastor que vira um Velociraptor, e não vai falar, cara... Sharknado! O padre virou um dinossauro, cara. Então, acho que assim, o que gera essa diferenciação aí de dizer o que é lacração não tem nada a ver com suspensão de descrença, tem a ver com o que a pessoa que está assistindo considera normal, né? Inclusive, eu queria puxar para uma coisa que estavam conversando aí antes. Eu caí, voltei, eu não sei o que aconteceu no meio, mas que estava falando sobre o conteúdo hoje em dia estar muito politizado. E aí eu me perguntei, enquanto estava ouvindo isso, quando foi que a arte e a cultura não foi politizada? Aí eu pausei aqui nesse momento, porque é exatamente nesse momento que começam as contradições. É impossível você acreditar simultaneamente tudo é politizado e dizer simultaneamente também que a cultura woke, que esse movimento woke não é uma tentativa de politização. Não tem como conjecturar isso. A definição desse rapaz a respeito de política é torpe, e não somente torpe, mas contraditória com as próprias formas de olhar as coisas por parte dele. Agora há pouco, ele falou a respeito de que não existe suspensão de descrença. É obviamente que existe suspensão de descrença. Porque todo mundo, ao ler uma obra de arte, ao ver uma obra de arte, ao ler um livro, ao ver um filme, ela participa da suspensão de descrença. É por isso que nós chamamos, por exemplo, de obra literária. Então, assim, essa visão de mundo onde tudo é política é justamente o que faz ser impossível
impossível pra você, rapaz, não sei o nome dele, dizer que a movimentação woke não é um aspecto de politização. É impossível. Você só vai dizer, olha, existe uma substituição de um aspecto político anterior em Hollywood, de um lado mais à direita, e agora foi substituído por um lado mais à esquerda. Mas não tem como sustentar isso, porque eu digo, porque durante o debate, tanto esse rapaz quanto os outros dois falaram que é uma tentativa de mercado. E se é uma tentativa de mercado, não é meramente uma tentativa de mercado. Se tudo é política, nada é política. Se tudo é política, não tem nada fora da política. Entende? Então é um aspecto de politização. Tem que deixar isso muito bem claro. Opa, telefone tocando, que legal. Tem que deixar isso muito bem claro, porque isso são contradições. E esse rapaz está em contradição. O que é política, né? Política não é um conjunto de convicções ou uma convicção quando se considera uma pauta específica. Não, isso é o conjunto de ideias. Isso é um conjunto de ideias. Um conjunto de ideias não pode ser político. Um conjunto de ideias pode formar posicionamento político, mas um conjunto de ideias não necessariamente forma necessariamente político. Tá? Essa definição é uma definição vulgar para a noção do que se considera como ideologia. Então, ideologia é um agrupamento de ideias, no modo vulgar, não para os marxistas, não para como é usado hoje em dia no discurso. Mas ideologia, que é uma compreensão gigekiana, que é do Zizek. Ideologia não é um conjunto de ideias exatamente. Então essa é a definição de ideologia no sentido vulgar. Entende? Conjunto de convicções que são formadas por ideias é uma ideologia no sentido vulgar. A definição de política não é essa. Absolutamente nenhum autor de esquerda usa essa definição. Nenhum autor de direita usa essa definição para política. Absolutamente nenhum. Isso só mostra que o argumento da questão do que é a cultura woke, que é justamente trazer elementos privados para a vida pública, que é a definição do que é o woke, está aqui presente nesse livro. Uma das possíveis definições que nós aqui, tanto Bressan como a gente do Alta Linguagem defende, é que é transformar a vida privada em vida pública. Essa é a definição de woke. Uma definição que não é só usada por nós, é usada por um arranjo de autores bem grande, bibliograficamente. E, por curiosidade, alguns desses autores são conservadores, alguns desses autores são de esquerda, e alguns desses autores são libertários. Então não tem como você vir com acusações, você de esquerda que estiver assistindo, ou se esse rapaz aí estiver assistindo, que é um posicionamento que eu sou conservador. Não sou conservador, não sou considerado de direita, eu sou um libertário. Depende de quem tá no poder, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Depende de quem tá no poder, você me vê de uma forma diferente. Mas isso não é a definição de política. E se você usa essa definição política, você que se encaixa justamente dessa pessoa do que é o woke. Então você é um woke. Se você acredita que a política nada mais é do que um conjunto de ideias que o sujeito tem, ou seja, tudo na vida dele é política, porque o nosso conjunto de ideias é o que galga a nossa vida, o que transforma a nossa vida, é o que direciona a nossa vida, então a sua vida é totalmente direcionada e voltada para a política, que é a percepção que esse pessoal tem. E é uma definição que é considerada o woke. Essa é a percepção woke. Existem coisas, elementos privados do sujeito que não são de noção pública e política, não devem ser discutidos publicamente, não devem ser geradas políticas para isso. E o que é política, para você que deve estar assistindo aqui agora? Política nada mais é do que um esquema de dominação, aonde um homem tenta dominar o outro homem para aspectos sociais e transformações materiais em um âmbito social. Certo? Eu falei social 2 vezes aí porque, infelizmente, dessas definições são tanto chatas. Mas é basicamente isso. É a dominação do homem pelo homem no campo da política. É tentar moldar aspectos até mesmo mínimos desse agente socialmente. Então, quando eu não gosto de terem mudado a cor do Capitão América, então, por causa disso, eu sou racista. Elemento privado meu, uma questão de gosto meu. Se eu não gostar que tenham mudado a cor do Capitão América, então automaticamente eu sou racista. E isso já vira o quê? Uma pauta política. Isso é a movimentação woke. Entende? Isso é a movimentação woke. Agora, um conjunto de ideias, além de nenhum autor de esquerda, hoje, ou até antes, usar essa definição que é porca, vulgar mesmo, é ruim, é muito ruim mesmo, muito porca. Vulgar não, mas porca, ruim, rasa mesmo. Uma péssima definição.
ela, inclusive, demonstra o posicionamento woke. Porque, pra quem não sabe, tanto pra esquerda quanto pra direita, o woke é uma ideia vazia, que é puramente um aspecto de perversão e dominação. Eu, como libertário, acho que todos os movimentos políticos são isso. Mas ver um progressista, como é o caso desse rapaz falando isso, é estranho. Negar o projeto woke, negar a movimentação woke, negar que o movimento woke é político quando diz que tudo é política, aí é loucura. É incapacidade de conciliar os pensamentos em sua própria cabeça. Específica. Pois bem, desde os primórdios da cultura, todas as culturas são pautadas em política. Você vê lá, caraca, a estátua da Vênus pré-histórica lá, você vê como o corpo da mulher é representado. Vênus, estátua pré-história? Tá, deixa eu falar. Isso demonstra o viés que aquele grupo de humanos tinha sobre a mulher. E aí nós vamos para várias obras clássicas aí, que as pessoas talvez nem sonhassem em chamar de lacração. Mas... Eu não consigo, desculpa, eu tenho que travar. A percepção que o homem tem sobre a mulher é uma noção política. Então, se você acha que uma mulher gorda ou magra é uma perspectiva política. Mas também são politizadas. Shakespeare, obras gregas, tudo que é livro aí tem um viés político, não é? E até é engraçado que comentaram alguns exemplos aí que me deixaram muito intrigado. Por exemplo, Star Wars Episódio 7, com a Rey, foi sucesso, então não é lacração. Apesar da galera na época ter acusado de coisa similar, né? Da Rey, Mary Sue e etc. Mas Mulan, porque não foi tão bem recebido, aí então existe uma diferença de percepção, inclusive quando há e não há política, né? Por exemplo, Top Gun. Caraca, filmaço, faturou pra caramba. Não tem lacração, não tem agenda política. Mas agora você falou do Top Gun, Miguel. Eu vou concluir, tu vai ver. Tá. Porque Top Gun... Top Gun 2, né? Que basicamente... O Top Gun Maverick. Maverick, perfeito. Mas o primeiro também. São filmes que exaltam a eficiência e a competência dos oficiais do exército americano. E é um filme que foi massivamente patrocinado pelas Forças Armadas Americanas. Isso todo mundo sabe, eu não estou de maluquice aqui citando coisa aleatória. Então, assim, vai dizer que não é político? Propaganda do exército? Isso não é político, não? Então, assim, o que eu percebo é que quando a mudança sempre teve em Hollywood. Tanto é que, na época, é bom falar de super-herói que eu me sinto confortável, né? Nos quadrinhos, os super-heróis surgiram na década de 40, mas aí chegou o período aí que, não pode, esse negócio de violência, história de terror que estão contando, Comics Code Authority. Não pode. Então sempre houve mudança e houve resistência. Com o passar do tempo, o Comics Code Authority caiu, não foi mais à frente. As pessoas falam que a Marvel nos quadrinhos hoje está lacrando muito, mas e as mudanças que fez em todas as décadas? Na década de 60, a Giant Size X-Men, que colocou uma equipe lá, que muita gente argumenta que não é lacração por eles serem perseguidos por terem poderes, mas independente. Eles não são perseguidos por serem minorias, mas por terem poderes, mas independente. Ali no grupo do Giant Size X-Men, tem um alemão, tem uma africana, tem um russo, tem branco, tem azul. Caraca, velho. Isso aí, velho, novo, exatamente. Nem etarismo fugiu da equipe. Mas, enfim, e aí o que eu percebo vendo isso é que, tipo, a mudança só incomoda e só é encaixada como lacração quando é uma mudança que não agrada um gosto pessoal. Ele acabou de falar que existe. Vamos lá. Remontando os supostos argumentos. É isso que eu não tô entendendo, cara. Não tô entendendo. Ou ele não sabe o que ele tá falando, ou ele preparou esse texto, ou ele tá falando alguma coisa errada, ou eu sou burro e não consigo entender. Ele acabou de falar que o que configura esses aspectos da arte, da produção cinematográfica, produção de entretenimento, etc., é que sempre existe mudança e resistência. Mudança e resistência.
ele tá botando uma noção, uma certa noção hegeliana, que eu não vou me aprofundar nesse texto, que ele nunca leu Hegel na vida, mas ele tá botando uma noção de dialética hegeliana, onde existe mudança e resistência, mudança e resistência. E assim vai se criando as coisas, etc. Mas se existe mudança e resistência, é sempre político, e o pessoal ali tá dizendo que a questão woke é uma questão política, eu não entendi, e você tá negando, ao mesmo tempo que você afirma. E, sinceramente, eu não consigo entender. Eu não tô entendendo qual é o ponto de negação aqui. Não tô conseguindo entender qual é o ponto de negação. Eu acho que a questão de negação é a questão da palavra lacração. Eu posso usar conceitos diferentes. Eu até discordo da compreensão de lacração. O filme que ele citou ali, que teve questão políticas, militares. O que significa ter questões políticas? O que significa isso? Significa que o investimento público, o investimento político que vai acontecer dentro da área artística vai ser direcionada para uma determinada busca de resultado. Ao mesmo tempo em que vocês dizem que não existe essa tal de lavagem cerebral, mudança psíquica social em relação à produção artística, simultaneamente vocês defendem uma percepção aonde os filmes americanos moldavam a perspectiva da população e do mundo em relação aos Estados Unidos. Veja, eu discordo da lavagem cerebral. O ponto woke que nós descrevemos nesse livro não é a respeito disso. Eu discordo de ambos, tanto do pessoal nerdola quanto do pessoal da esquerda. Não existe isso. O aspecto de trabalho em cima disso é outra coisa, que está descrito aqui no livro do Anti-Woke. Compre aí, vai estar na descrição. É um livro que vai tirar você dessa empáfia, dessa discussão. Vai de fato tirar com bibliografia e não com simulação de artigos e threads no Twitter, que é o caso desse rapaz. Quando nós dissemos que tem um envolvimento político, um enviesamento político, está se falando de um envolvimento político financeiro. E esse financiamento, essa perspectiva, é uma forma de censura para com o outro lado, através do soft power, por exemplo. Através de censuras que são minadas, são criadas, que são muito leves a olho nu, mas que são extremamente impactantes. Então, por exemplo, se você quiser criar um filme hoje e ser patrocinado pelas empresas, você precisa ter um certo nível de trabalho em cima de certos aspectos ideológicos que vão tender à questão woke. Então, se eu não boto o personagem negro, se eu não boto que todo mundo quer dar o rabo, ele, dele, etc., eu não vou receber patrocínio. Nem da esfera pública, nem da esfera privada. E mesmo se eu conseguir de algum maluco, vamos supor que o Jonas Bressan fosse bilionário, e ele quisesse financiar um filme que a Liga Nerdola ia fazer. Ia ser a Ariel, a pequena sereia lá, ela ia sair brigando em filme de Kung Fu contra o pessoal woke. Esse filme não ia ser rodado em absolutamente nenhum cinema. Então são várias formas de nerf, digamos assim. São várias formas de nichar, de censurar. E por que ele não vai ser passado naquele cinema? Porque ele não corresponde a uma determinada agenda que está sendo incorporada. E quem é que gera essas agendas? São desde o político, desde o público, a compreensão pública, ONU e afins, como a percepção privada, BlackRock e as grandes Big Techs. Inclusive, você que é de esquerda estiver ouvindo aqui, fala, Big Tech, kkkk. O termo Big Tech, a compreensão do que são as Big Techs, em grande maioria foi fundamentada pelo pessoal de esquerda americano. Não é uma questão de teoria da conspiração de esquerda ou de direita. É uma questão de factualidade. Existem esses interesses. E a partir do momento que começou a se consolidar a perspectiva público-privada, e o problema do brasileiro, e você que está ouvindo, o rapaz aí que está debatendo, é que não se estuda. Qual é o problema? Se você pesquisar noções administrativas em relação a teorias público-privadas que vêm de um certo nicho específico de uma faculdade de administração, se eu não me engano, de Chicago ou de Nova York,
que também está nesse livro aqui, essa argumentação, essa demonstração com fontes, em busca dos livros, etc., o nome, como se organizou, como se deu, que vem esse investimento público ou privado buscando aspectos gerais nas nações de um cumprimento. O que isso quer dizer? Esse filme que eu emulei aqui, que o Jonas Bressan, se ele fosse o bilionário, financiaria, ele não rodaria em nenhum cinema do mundo por não estar cumprindo esta agenda. Ele seria automaticamente rejeitado. É isso. Isso que significa ter uma noção política. Não é um conjunto de ideias e convicções. Que porra isso quer dizer, cara? Que porra isso quer dizer? É sobre praxis. É o campo da agência. Eu impeço um filme de entrar aqui no meu cinema por N motivos. Eu posso impedir porque eu sou progressista. Eu posso impedir porque meramente eu vou receber um abono financeiro ou diminuição de impostos do governo brasileiro se eu não rodar filmes que não cumprem uma determinada agenda. É isso que está acontecendo com o agro brasileiro hoje, a diminuição de emissão de bagulhete lá, de gás, de doideira lá, para a camada de ozônio. Para quem não sabe, houve um investimento, uma ligação entre o público e o privado no Brasil, entre o Banco do Brasil, com a BlackRock, de 3 trilhões de reais ao longo de tantos anos, desde que se diminuísse a quantidade de gado. Isso está sendo empregado aqui no Brasil. Agora, alguém aí está usando esses argumentos? Alguém aí está com essa noção? Esse rapaz sabe disso? Obviamente que não. Por quê? Porque ele é focado em desenho, em quadrinho, em negócio dele é negócio do Homem-Aranha, do Capitão América. Eita porra, olha meu escudo. É isso. Mas existe um estudo em torno dessas questões? O que está se discutindo? No final do dia, é uma incorporação de achismos desse rapaz. Threads de Twitter, alguns leves artigos e vídeos que ele viu sobre a pressão, etc. E ele tá tentando conjecturar, misturar tudo isso e colocar pra fora aí no debate. Isso me deixa triste, entristece. Por quê? Porque em muitas partes desse debate, esse pessoal da esquerda, eu tava concordando com eles. Existem coisas aí que são inegáveis. Por exemplo, esse aspecto de que a política sempre teve ali em Hollywood, os envolvimentos políticos da forma que eu narrei. E não é, ai, convicção, ai, minhas ideias. Não. É imposição, é dominação. Isso sempre houve em Hollywood. Sempre. E sempre vai haver. Não é um lugar onde as pessoas estão preocupadas exatamente com arte, ou fazer bons filmes, e grandes críticas, etc. Não! Às vezes acontece desses agentes surgidos, desses diretores e roteiristas. Mas isso não é regra. E eles só são patrocinados quando eles incorporam determinados elementos nas obras. Seja lá se seja o woke, ou seja lá se seja um determinado tipo de propaganda americana nacionalista. Ou imperialista, seja lá o que você quer usar. Mas sempre existiu em Hollywood isso. Sempre existiu. Isso é um marco de Hollywood. É um marco da produção cinematográfica nos Estados Unidos. Cinematográfica não, de indústria de filmes. Isso é um marco. Então tentar negar isso, eu não tô entendendo. Uma ideologia política, né? Exato. E isso se conecta lá com o que eu falei lá no início, sobre as questões psicológicas, né? Os fenômenos psicológicos, que todo podcast aqui pode voltar para isso. Porque a sua percepção individual não condiz necessariamente com a percepção da realidade. Às vezes você não gosta de determinados títulos, não quer dizer que aquele título é um fracasso, por exemplo, na cultura, né? Tá, uma coisa que eu queria até conectar com isso que você estava falando, Miguel, também. Vamos pegar o exemplo do Capitão América. O Capitão América, ele é um personagem extremamente político. Ele, desde a origem dele, lá no 1941, ele foi criado e idealizado. Se fala que é um personagem extremamente político em determinada época. E agora, a transformação que fizeram nele. E agora, o Capitão América, ele não é mais político.
Ele deixou de ser político porque você nega o woke. Porque você tá um debate. Ao mesmo tempo, esse rapaz é o que mais me enfureceu, de longe assim. Esse foi o que disse que tudo é dinheiro na indústria. Se tudo é dinheiro, e como é que tu tá botando que o personagem é um personagem político? Ah, porque confere a política das pessoas. Falso. A época de surgimento do Capitão América era onde, nos Estados Unidos, estava tendo diversos movimentos anti-Estado. Diversos movimentos. Diversos. Isso é falso. Isso é literalmente falso. Ele não consegue, esse rapaz, me traçar. Me traçar, né? Ah, lá ele, etc. Ah, gordão, te traçar, né? Não consegue me traçar uma linha social dos Estados Unidos da época do surgimento do Capitão América em relação à correlação entre o espírito, o Zeitgeist, que eles estão gostando, tem um ali que gosta bastante de usar esse, o Zeitgeist, o espírito, bullshit. Não consegue me fazer essa correlação. Não consegue apresentar. São vários achismos. Eles não deveriam estar no Inteligência TDA. Devia estar no Maurício Meirelles, no achismos. Pra pegar os filhos dos oficiais que estavam indo pra Segunda Guerra, né, pro público gostar, é um personagem extremamente patriota, que representa ali o jovem... Ele tá vestido de bandeira. Então, A capa icônica dele, ele tá dando um soco no Hitler. Exato, então, ele é um personagem que representa os valores patriotas do público americano, dos Estados Unidos, incentiva ali o moleque do bairro comum, Brooklyn, o nome mais comum possível dos Estados Unidos, Steve Rogers, que... quer dar a vida pelo país, quer ir lá matar os caras dos lados opostos e tudo mais, por ideais pessoais deles, que se a gente for analisar no contexto político de hoje, o Steve Rogers é um cara conservador. Eu acho que todo mundo ia concordar nisso. Ele tem valores patriotas, defende ali a família e tudo mais. Tem uma cena, inclusive, no Vingadores 1, que seria uma lacração oposta do Steve Rogers. Quando a Natasha Romanoff chega para ele e fala, pô, esses caras, o Loki, o Thor, são basicamente deuses. E ele chega e fala, não, só existe um Deus. E eu tenho certeza que ele não se veste assim. Então ele traz ali ideais cristãos, ideais patriotas e tudo mais. O próprio Tony Stark também é um cara que é extremamente capitalista e liberal. Tem a cena lá no Homem de Ferro 2, por exemplo, onde ele chega lá no Congresso americano por senadores e fala, eu não vou dar minhas armaduras para vocês, elas vão ficar comigo, com a minha empresa. Ele é um CEO de Big Tech, é basicamente um Elon Musk. Depois tava falando de anacronismo. O Homem de Ferro é tipo Elon Musk, né? Tipo, ele não existe. Então, são personagens que trazem ideais políticos também. Se a gente for pegar Steve Rogers, Tony Stark, e tem vários outros exemplos... Não. O problema, cara, é que eu não sou um cara dos quadrinhos. E mesmo não sendo dos quadrinhos, eu sei o que é a representação do Falcão. Do personagem que eles estão falando aí, do Capitão América. É uma conciliação, cara. É uma conciliação. Martin Luther King e o outro lá doidão. O X. Esqueci o nome dele. Malcolm X. Existe uma oposição, que é traçada inclusive no X-Men. Esse personagem do Falcão em específico, ele tenta trazer uma reconciliação entre um determinado tipo de comportamento dos Estados Unidos. Por isso que ele tem a bandeira, ele representa os Estados Unidos. Ele não representa a nação americana. Ele representa os Estados Unidos. Que veio de um... Tem um livro aqui sobre isso. Não sobre esse... Eu não ia nunca fazer um livro sobre X-Men na minha vida. Mas tem um livro que trata muito bem isso aqui. Que é essa mudança radical de política. Que é a traição da direita americana. Do Murray Rothbard. Vendemos também na nossa editora. Esse livro é um excelente livro. Que vai falar a respeito de muitas dessas questões indiretamente. Então, o Malcolm X... tinha um determinado tipo de comportamento revolucionário. E o Luther King tinha um outro aspecto de comportamento social. O Luther King era o religioso. Ele era o homem que estava tentando fazer uma integração. E uma forma de ajudar os negros americanos, por causa do apartheid que existiu nos Estados Unidos, existiu um racismo intensificado lá, uma tentativa de reconciliação de pensamentos. Mas veja, não é o Malcolm X, o revolucionário.
é o Luther King, que é o cara religioso, o negro que estava lutando contra a opressão, mas ele não era a favor de revolução. O Capitão América, com o Falcão, é uma reconciliação. E que reconciliação é essa? Reconciliação de um determinado grupo negro que seguia o Malcolm X. Malcolm X não. Luther King. Tentando restabelecer um patriotismo, uma união americana em torno de um inimigo comum. Foi quando os Estados Unidos da América deixou de ser isolacionista e começou a participar das guerras mundialmente, que é compreendido hoje como polícia do mundo. Por isto que ele está dando um soco no Hitler. É um senso de união, de mesmos valores contra inimigos externos. Abandonar a perspectiva, inclusive se você for ver o Hawk, né, o Tony Hawk não, mas o Falcão Negro, acho que é Falcão Negro o nome dele. Ele era contra grupos de movimentos negros revolucionários, que é uma analogia ao Malcolm X. Ou seja, aquele que quer seguir aquele aspecto gospel, religioso, protestante americano, dos negros americanos. Quantos e quantos cantores americanos que vocês escutam, já escutaram e fizeram grande sucesso, não vieram das igrejas gospels americanas? Bateristas, guitarristas, etc. Muitos! E até hoje existe essa questão. Então não é que o personagem é conservador. É que o personagem remonta Luther King existente contra a perspectiva de Malcolm X, que é justamente essas perspectivas dos grupos revolucionários negros como Black Panthers e afins nos Estados Unidos. O problema é que esse rapaz, ele não faz a menor... Eu sei um pouco disso por causa dessa questão do direito americano. A traição da direita americana. Você que gosta de quadrinho, você que quer entrar nessa discussão, irmão, não tem como você discutir. Não tem como você estar certo se essa é a sua preocupação, de realmente entender o fato e argumentar concretamente, sem você ler. Eu não conheço tanto assim de obras de HQ, de gibi. Mas eu conheço o suficiente a respeito de vários assuntos que posso usar nessas dinâmicas, que é o exemplo da traição da direita americana, aonde os Estados Unidos começou a se direcionar para inimigos externos, aonde se usou da imagem do Luther King para fazer isso, aonde esse exemplo do Capitão América, que não é um nacionalismo, é o Estados Unidos proteger, é porque ele usa um escudo, desgraça, ele vai proteger as pessoas, ele protege os civis, ele não é o civil. Ele é o Estados Unidos. Ele é aquele que protege o americano. Ele é aquele que vai pra fora pra proteger. Ele é aquele que lidera mesmo sem ter grandiosíssimos poderes. Ele é um pouquinho mais forte que o comum, etc. Tem um escudinho, pá. Mas ele não é o mais forte, mas ele lidera. Ele lidera para o caminho certo. O Capitão América, ele é sempre tido como aquele que vai levar para o caminho certo. Um homem virtuoso. É a representação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos. E não do povo americano. Não é um sentimento patriota. Mas é um sentimento que leva ao patriotismo. É o sentimento de olhar para os Estados Unidos como seu pai. Aquele que vai te proteger. E o Hawk é o conciliamento, a conciliar o que foi feito de justiça com os negros nos Estados Unidos, mas de uma forma muito bonita de se lutar contra isso, que é o fato da forma que o Luther King lutou. É isso. É por isso que o personagem é cristão, porque o Malcolm X era, cara. Eles não estão tentando inventar nada, não. Foi o que aconteceu. Entendeu? Porque depois que acabou isso, de fato, as igrejas protestantes americanas se aproximaram do que se considera como Estados Unidos comumente. Eles integraram a sociedade de forma contínua. E quem ficou reclamando ainda, e aí eu não vou nem entrar quem tá certo ou quem tá errado, Malcolm X ou Luther King,
o pessoal do Black Panther continuou mesmo após isso, quebrando as coisas. Está narrado aqui, inclusive, quem influenciou por demasiado os Black Panthers foi um brasileiro. Tá tudo aqui nesse livro. É só estudar, é só ler ele, cara. Vocês vão sair do nada e vão conseguir acessar uma outra forma de compreensão da coisa de uma forma real. Eles têm pauta para passar. Só que a pauta que eles passam não é uma pauta progressista. São pautas, né? Vocês podem dar a opinião de vocês, se são de direita, eu acredito, do meu ponto de vista, que são conservadoras, de direita, liberal, capitalistas, liberal, e como é a visão que o público de direita concorda... É estranho ver um cara chamando os outros de capitalista quando atrás dele tá cheio de bonequinho que ele comprou, cara. É muito estranho, mas enfim. O pessoal não reclama disso, o pessoal aplaude. Que é a mesma coisa da galera de esquerda. Quando vê o personagem deles lacrando de esquerda, eles não reclamam, eles discordam. E aí quando vê, por exemplo, um Top Gun Maverick, que foi o que o Miguel citou aqui, que é um filme feito para propagar ali as Forças Armadas Americanas e tudo mais, lembro de uma crítica que eu li que eu achei ridícula, do cara falando que o Top Gun Maverick era um filme horrível, que só tava propagando ali os ideais masculinistas, porque o avião parecia um pênis, tá ligado? Tipo, olha que negócio ridículo. Então, o que eu percebo de tudo isso é que o problema de tudo não é ter pauta política, porque sempre tem. O problema é a pauta que tem não me agrada. E isso é o que gera a treta, as discussões e a insatisfação. O desconforto em quem tá no lado oposto, entendeu? Sempre teve questões políticas, mas nunca teve as prospecções woke. A prospecção que existia em relação à questão do exército americano é que eles iam investir nesse projeto. Então você podia fazer qualquer porra que se você tivesse passando a propaganda americana do exército, eles investiam e você fazia, papai. E ganhava dinheiro. Agora, o woke não. E veja, é ruim, é péssimo, sou libertário, sou anarquista. Mas a questão woke, ela é muito pior. Por que ela é muito pior? Porque ela é um desenvolvimento dessa tese. Ela é um desenvolvimento da teoria de propaganda. Ela é um desenvolvimento na teoria de dominação política. E que desenvolvimento é esse? Eu não preciso financiar tanto assim. Eu não preciso financiar sequer um filme. Eu só preciso fazer com que eu só preciso impedir esse filme de rodar em determinados lugares. Se eu gasto tantos milhões pra fazer um filme e esse filme é proibido de rodar no cinema, eu não ganho dinheiro. Não ganho dinheiro. É fácil. E o próprio governo americano fazia isso. Quando um filme, e vários governos fazem até hoje. Quando um filme é muito pesado, etc., de terror e afins, ele não roda. E aí o que o pessoal faz? Tira as cenas. Por quê? Porque você gastou dinheiro, vai ter que ter de volta. Agora, o que a questão woke faz é que quem se beneficia, quem bebe dessa água woke, quem leva a agenda, tem diminuição de imposto, por exemplo, que é a junção público-privada. E ela pode rodar nos locais. Porque vai estar dentro do status quo, de regras mesmo rígidas, que são propagadas por esses núcleos. Essa é a grande diferença. Nunca podemos esquecer que o cinema, em si, em grande maioria, foi e ainda é de esquerda, progressista. Tá tudo bem. Lacração, progressismo, etc. O problema é a agenda woke. A agenda woke. Esse é o problema. Que é impositiva. Ela não necessariamente financia, mas ela impede você de rodar seus filmes. Ela pune você, é um aspecto de censura. Ou vai me dizer que quando o cara, que você, o rapaz aí que tá falando, não acha que homofobia tem que ser crime, que se uma pessoa xingar um homossexual tem que ser presa. Aquela autora lá do livro lá do Harry Potter, lá na Inglaterra, a polícia foi bater na casa dela por denúncia de homofobia. Você é a favor disso, brother. E é por isso que essa autora é contra a cultura woke. Apesar dela ser uma feminista radical. Porque ela, como artista e escritora, sabe o que acontece por conta dessas coisas. As pessoas... Eu duvido que você não seja contra a lei. Duvido que você seja contra a lei de homofobia, de ir lá prender
a mulher que fez o Harry Potter lá por homofobia, se ela realizar uma homofobia, de xingar uma pessoa, de respeitar os gays. Isso é o aspecto da cultura woke. Diversas e diversas pessoas estão sendo censuradas em diversos locais, se não presas, porque estão criticando alguma coisa. São impedidas de investir, são impedidas de fazer filmes, obras. São impedidas de botar suas obras para circular por esse investimento público-privado. E você não vai conseguir argumentar contra, irmão. Você não vai. Sabe por quê? Porque você só tá errado. Nem sequer tem fonte para o que você tá alegando. Tudo que eu tô falando tá aqui, ó. Minha bibliografia tá aqui, ó, inteira. E muito mais. Entendeu? Eu posso até complementar, se der perdão, Paulo, sobre o Capitão América, que o Capitão América já foi substituído e já passou por várias mudanças, né? O John Walker já assumiu o manto de Capitão América e o Capitão América virou o Nômade. Teve o período que ele estava considerado morto e foi o Soldado Invernal, o Bucky. E assim, não se vê muitos comentários acusando a Marvel de lacração pelo John Walker e o Bucky ter sido Capitão América. Mas Deus me perdoe, hein? Colocou um cara negro. É um problema gigantesco. Então, eu só queria apontar essa questão. Desculpa. Eu queria falar também que essa história de suspensão de descrença da obra, eu acho que a obra tem uma função do autor. Né? O autor, ele planeja a obra para uma função. Pode ser política, pode não ser política. Você não vai querer que uma música de protesto não seja política. Ó, que surpresa, essa música de protesto, John Baez, é política. Uau, lacração. Não é assim. Depende muito, na minha opinião, de qual que é a intenção da obra segundo o artista. Né? Mas, assim, política como alegoria, como espelho da realidade, isso aí é a coisa mais comum e natural que existe para todo tipo de aspecto, não polarizado, inclusive. Agora, é a intenção do autor, do artista, do realizador, trazer aquela discussão para a obra? Ela foi planejada para isso ou foi uma coisa que foi enxertada depois por ordem de um executivo? Aí vira outra história. Aí eu acho que eu concordo com vocês, pode haver uma certa forçação de barra nesse sentido. Mas quando a obra ela é planejada para ter aquele punch político, eu não estou falando nem de Star Wars é sobre a guerra do Vietnã, não estou falando disso não, é uma coisa muito subjetiva, assim, uma coisa muito superficial. Estou falando de quando você faz uma obra realmente como um Apocalipse Now, como um Nascido para Matar, uma coisa que é para ser político. E é a obra, é a intenção. E aí você, eu acho que isso soa natural, é natural que aconteça. Eu posso fazer uma pergunta rápida, para vocês manterem um pouco mais isso aí, porque vocês falaram daquela capa do Capitão América socando o Hitler, que era basicamente um vilão da humanidade, então não era uma coisa afrontosa com metade da população americana. Capitão América estava certo, por isso você tem o escudo dele aqui, ó. Vocês conseguem entender a diferença de uma capa do Capitão América socando o Hitler, que todo mundo condena, uma capa do Capitão América socando o Donald Trump ou socando o Barack Obama? Mas a mensagem dele socando Barack Obama ou Donald Trump? Não, mas a questão é... Não tá respondida a sua pergunta. Não tá minimamente respondida, vocês precisam entender a minha pergunta. Mas, gente, não, você não entendeu a minha pergunta. Espera só. Ai, meu Deus do céu, até pra ser esquerdista, vocês falam, velho. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Respondendo Wagner. Na época que saiu essa HQ, nem todo mundo havia o Bigodudo como um monstro, não. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Nem todo mundo via o Bigodudo como um inimigo. Posso citar diversos autores, diversos movimentos conhecidos, diversas celebridades, diversas pessoas. Lula elogiando Hitler na sua época. Keynes. Tem aqui um livro sobre isso também. É livro que só o caralho, mas ninguém lê essas porra. Vamos lá. Onde é que tá aqui essa porra? Tô desorganizando aqui mesmo? Foda-se. Keynes, o Homem. Vocês têm uma obra sobre uma dessas coisas. O Keynes elogiava o Bigodudo. Elogiava o Bigodudo. Agora, quer dizer que eminentemente a obra que foi feita onde o Capitão América dá um soco no Bigodudo foi porque o autor achava que o Bigodudo era ruim? Não sei. Pode ter sido investimento... pode ter sido uma necessidade mesmo política. Somente política de investimento para isso acontecer. Mas também existe a possibilidade do próprio autor,
uma junção, né, do autor querer e não gostar do Bigodudo, e o investimento para que isso acontecesse, etc. E a HQ acabar ficando muito conhecida. Mas o próprio Bigodudo, na Alemanha, não era uma pessoa odiada por todo mundo. Agora, quem disse e quem impede o Trump de fazer coisas piores do que o Bigodudo? E o Barack Obama também. Se você for ver o número de bombas que o Barack Obama soltou, ganhando o Nobel da Paz, o tanto de gente que foi morta por causa do Barack Obama e a sua atuação dos Estados Unidos de terror, é gigantesca, brother. É gigantesca. Não é porque mais de 50% da população defende um determinado político, uma determinada pessoa, que você não pode fazer um HQ batendo nele e, de fato, no futuro ele se tornar uma pessoa muito perversa. Trump começou agora o legado dele, vai saber o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada, concordo. Mas pode ser que aconteça muita coisa. Pode ser que ele seja pior do que o Bigodudo. Por que não? É impossível, o Trump é divino, né? E aí o outro responde dizendo que não tem capa. Foda-se se não tem, e foda-se se tem. A questão não é essa. A questão de fato não é essa. O argumento de que mais de 50% da população defende uma pessoa não pode ter, irmão. O Lula. O Lula ganhou com mais de 50% dos votos na eleição. E quer dizer que não pode fazer um HQ batendo no Lula. Tu não ia gostar, não? Quer dizer, olha só, eita porra. Óbvio que não, né, porra? Tu ia gostar? E mais de 50% da população votou no Lula. Como é que fica? Só um pouquinho. Eu não sei. Agora é a hora... estou perguntando se você consegue entender a diferença de uma capa onde ele está socando uma pessoa que é considerada o vilão da humanidade por todo mundo. Hoje, e nem todo mundo. E uma capa onde ele estaria socando uma figura que está totalmente alinhada com metade da população. Porque aí você está afrontando metade da população. Você está representando uma metade e afrontando a outra. Essa é a questão. Seria ofensivo uma capa do Capitão América socando Barack Obama? Sabe acho que por isso que não tem, né? Não tem vilão inspirado em Donald Trump nos últimos anos? Então, não tem uma capa do Capitão América socando Donald Trump, isso não existe. Não é o Capitão América socando caveira vermelha. Então vamos ser mais literais. Vários vilões inspirados em Donald Trump. Homelander inspirado em Donald Trump. O vilão do segundo filme da Mulher Maravilha inspirado em Donald Trump. Mickey o 17. grupo das Novas Serpentes inspirado em Donald Trump. O Caveira Vermelha recentemente inspirado no Jordan Peterson. Isso aí é simples e direto, pô. Isso aí é simples e direto. Prego que se destaca, toma martelada, pô. O cara tá em evidência. O Barack Obama não se destacou. Mas agora, Barack Obama, eles colocam... Podemos pegar a palavra? A palavra é nossa, a palavra é nossa. Peraí. Gente, esse... Vocês não sabem, mas o cara aqui que tá mexendo nas câmeras é o Baiano. Ele conhece de cinema. Inclusive era pra ele estar com o microfone ali. Gente... um personagem de direita ou um personagem que defende coisas anti-esquerda ser retratado nas obras como um vilão é a menor das coisas que já foram feitas pelo cinema. O cinema francês tinha mulher se masturbando com imagens da igreja. Isso é a essência de uma perspectiva de cinema. De algumas perspectivas de cinema. É chocar. É ir contra o sagrado. Principalmente depois da desgraça lá da Revolução Francesa. Isso não é lacração. É perversão. Tem nome pra isso. É perversão. Mas, em 40, 50, 60, já tinham feito muito pior do que isso. É soft. E é soft justamente por ser político. Se você for ver as obras dos autores que influenciam as pessoas que fazem essas obras, é muito pior. Não vou nem falar o nome das obras aqui pra vocês não irem atrás, porque é muito pior. O Sade, meu Deus, o que o Sade escrevia, o que o Sade fazia é irrelevante comparado ao Trump como vilão. E o que tem o Trump como vilão, cara? O que tem o Jordan Peterson como vilão? Qual é o problema? Isso não é woke.
O que é woke é o financiamento democrático. É a censura contra os outros filmes, dos filmes de pessoas que vão contra essa perspectiva. Essa censura, essa forma de atuar, esse investimento público-privado incentivando esse tipo de obra, que é o problema. É um desvelamento de mercado. É a censura velada e desvelada. As pessoas sendo perseguidas e presas. As empresas quebrando. Regulamentações absurdas. O problema é que se você quer ser anti-woke, muitas vezes fica difícil ser de direita mesmo, direita estatal. Extremamente difícil. Principalmente com o surgimento dos neoconservadores, que tá aqui nesse livro aqui, da porra do Hoffman, da direita americana. Não faz sentido, cara. Políticos, foda-se se os caras vão criticar político, cara. Foda-se. Foda-se se é o Trump, foda-se se é o Obama, foda-se se é o Bigodudo, se é o Lula, se é o Bolsonaro. Essa não é a questão do woke. A questão do woke é o cerceamento da possibilidade de se construir entretenimento e se ter empresas sem cumprir uma agenda público-política. Público-privada. Esse é o cerne do problema. Tá aqui, ó. Tá num livro, é só ler, tem 250 páginas, cara. Esse é o problema. Senão vai ficar nesse tipo de discussão. Ah, um personagem que parece o Trump, o Homelander, oh my fucking God. Foda-se o Trump, foda-se o Homelander. A perspectiva woke aniquila o cidadão. A perspectiva woke aniquila a infância. Aonde, por exemplo, no Canadá, se uma criança aos 6 anos de idade quiser mudar o sexo, os pais não podem impedir uma criança de arrancar o peru. Esse é o problema. Porque uma criança com 6 anos, ela não pode tomar uma porrada de decisão. Mas torar o pau, porra. Aí. Tora mesmo, pivete. Nem vai usar. Vocês entendem? A questão woke é detrativa, não por causa dessa porra de imaginário, não, cara. Não é por causa dessa questão de imaginário, não. Vocês não têm noção das teorias que são desenvolvidas há 1000 anos. Inclusive, a gente apresenta o Johnny Cash. O Johnny Cash é foda. O John Money. Nesse livro aqui. O John Money arrancou peru de criança. Por causa de uma ideologia. Que não foi em filme que ele viu, foi estudando. Foi conclusões próprias. O John Money, que é uma fonte para a estrutura woke intelectual, foi perverso. E é isso que tá sendo feito, cara. Aí tá preocupado com o Trump. O Homelander. Foda-se o Trump. Foda-se o Homelander. Foda-se o Obama. Foda-se o Bigodudo. Foda-se o Lula. E foda-se o Bolsonaro. O inimigo é outro, brother.